Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje nós vamos começar o nosso programa perguntando a você. Você tem muitos medos? Por que você tem medo? Como lidar com os medos? O nosso convidado de hoje, preocupado em trazer textos úteis que facilitassem o entendimento e muitas vezes pudesse ajudar você a ter um pouco mais de paz no coração e também para dissipar dúvidas e insegurança, ele nos brinda com um livro, Viva Sem Medos. Este convidado de hoje é Nilson César Pittini Favara. Ele é radialista e locutor da Jovem Pan. Está aqui conosco para falar um pouquinho desse livro que com certeza nos ajuda em muito a tirar esses medos que muitos de nós temos no nosso dia a dia, com os nossos problemas, com a nossa vida, enfim. Seja bem-vindo, Nilson. Como vai, madame? Tudo bem, Marizilda? Muito bom. Tudo em ordem? Muito bom. É muito agradável e, ao mesmo tempo, é muito preocupante conversar com um profissional, porque, porque nós aqui somos amadores, né? Nós Imagina! Somos voluntários desse sonho que é com essa eloquência, com essa categoria, você está falando em amadorismo e voluntariedade. Isso mesmo. Bom, eu já vou começar falando desse livro, que como nós conversamos antes do início do programa, é muito bom. Adorei o livro. Eu acho muito obrigado por ter lido. Vai ajudar muito as pessoas. E vamos começar falando do prefácio, que eu achei muito engraçado, engraçado assim, mas muito leve, porque fala do livro, fala do seu sonho de escrever um livro, mas faz uma analogia com o futebol, que é o meio que você trabalha, que você vive, né? O prefácio ele foi feito por, na minha concepção, um dos jornalistas de mais sensibilidade desse país, que é o Vanderlei Nogueira. Sim. O Vanderlei é meu parceiro nas transmissões esportivas da Jovem Pan já há quase 3 décadas. Eu estou na Pan desde 1982, há 28 anos, e a gente tem uma sintonia profissional quase que integral, né? E a gente adivinha pensamento, né? Nós costumamos dizer o seguinte: nós nos conhecemos, eu e o Vanderlei, porque ele é o repórter lá embaixo, e eu sou o locutor que estou transmitindo na cabine, nós nos conhecemos pela respiração. Certo. Então você conhece o cidadão profissionalmente pela respiração, porque, nossa, são milhares de jogos nessas 3 décadas transmitindo futebol pelo mundo inteiro. E o Vanderlei observou muito como eu fiz esse Viva Sem Medos, esse meu livro que me dá tanto orgulho. Foi uma coisa altamente gratificante mesmo. Era uma sintonia fina que eu tinha, de verdade, com o Carlinhos, que a gente chama, que é o espírito de Carlos Augusto. E essa sintonia, ela se dava a qualquer instante. Isso que é o curioso, que às vezes eu estava lá na redação da Jovem Pan e eu ia para um cantinho. E esse fenômeno, se assim gostam de chamar, de fenômeno, eu acho que é uma coisa natural, mas entendo quem entende que é um fenômeno. Eu ia para um cantinho e naquele cantinho acontecia a transmentação. A transmentação é sentar na frente do computador, como se tivesse alguém ditando, e a obra saindo. Eu estava ali no estado de semitranse mesmo, quando estava escrevendo, sem nenhum conhecimento daquilo que estava sendo escrito. Só sabia só sabia o ato que estava acontecendo. E só tinha definição do que tinha saído no final. Aí eu chamava alguém para ler. E quando eu ia para o cantinho, o Vanderlei era o primeiro a perceber que ele falou, pronto, alguma coisa do livro está acontecendo. Então por isso que ele falou que surgiram muitos lançamentos do Carlos Augusto. Chamou vocês de dupla de artilheiros. É muito assim... singelo, mas ao mesmo tempo muito significativo, né? O Vanderlei é um cara de uma sensibilidade acima do normal. Agora, uma coisa, ele fala também que você tinha o desejo de ser um contador de verdades. E quando a gente fala de verdades, a gente tem uma gama de temas e de situações a contar, né? Aí eu pergunto a você, por que os medos, né? Por que esse tema medos? Porque vocês acham que isso é o que
mais atormenta a humanidade? Olha, ou foi um tema que você escolheu, ou foi o próprio Espírito? foi o próprio Espírito. Foi a primeira palavra, viva sem medos. Ah, já foi o título. Ah, exatamente. Então, o pessoal da editora Gente, quando o livro foi lançado em novembro de 2009, né? Certo. O pessoal da editora Gente me falou, podemos fazer a formatação? Eu falei, vocês façam o que vocês quiserem, só não mexa no título. Certo. Porque a primeira palavra escrita foi viva sem medos. E depois você sente uma lógica muito grande lendo os capítulos, né, e as mensagens, que tem uma ligação muito grande com primeiras palavras escritas, que tudo tem a ver com medos mesmo, de verdade. O medo é o grande fator de bloqueio de todos nós. E às vezes nós criamos medos por ignorância, mas ignorância no sentido de ignorar, não de ser ignorante. De desconhecer, de né? desconhecer. Então, de ignorância no sentido de não saber o que é de verdade. Então, os medos são criados e são fatores bloqueadores de nossa vida, em todos os sentidos. Então, se você tem um canal aberto aqui, nós somos movidos a canais, né? Canal de desesperança, desamor, mágoa, rancor. O que a gente tem que fazer? Mudar os canais. Desesperança, vai fechando da desesperança todo dia e abre o da esperança. Desamor, mágoa, rancor, vai fechando e vai abrindo do perdão. Certo? A tristeza vai fechando todo dia e vai abrindo o canalzinho da alegria. Aí a pessoa fala, mas aí é muito difícil. Só que nós não viemos aqui, claro que é difícil. As coisas comezinhas do dia a dia são as mais complexas e as mais difíceis. Mas nós não viemos aqui, na minha concepção, para ficar embaixo de uma árvore frondosa, com uma rede, numa lagoa azul, vendo o tempo passar. Ou sendo servido, né? Pois é, seria muito cômodo. Então, o importante é você não ter medos, mas para que esses medos eles acabem desaparecendo, ou então minimizando esses medos na vida da gente, eu acho muito importante as nossas conexões. Sim. Que a conexão errada que nos traz o medo. Verdade. Não tenho dúvida. A conexão errada nos leva a grandes medos. Então, se você abre canais errados, ou então envereda para conexões erradas, esses medos aparecem. Por quê? Porque aí, quando você está enveredando para conexões erradas, a porta está escancarada para que esses medos tomem conta de você. Ou estou falando bobagem? Não, mas nós vamos continuar falando isso logo após o nosso intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o livro Viva Sem Medos. E estamos aqui com o Nilson César Pittini Favara. Nilson, Dica. Eu falei para você logo no começo que eu gostei muito do livro. Por quê? Porque ele tem uma leitura fácil, ele fala de coisas que a gente vive cotidianamente, são os problemas que a gente tem mesmo, as dificuldades que a gente tem. E o formato dele é muito fácil para quem quer consultar. Então, se eu quiser ler de começo ao fim, ótimo, eu vou saber de todos os tópicos que ele tem. Se eu quiser consultá-lo em específico sobre um tema, ele está muito bem subdividido, né? Se eu, um dia lá da semana, eu passei por uma situação complicada, quero achar como que eu vou resolver isso, ou como que eu vou fazer, eu vou. Então, extraordinário. Aí eu pergunto a você, eu consigo, sendo uma autodidata, me livrar ou atenuar os meus medos? Então, eu vou voltar àquilo que eu te falei das nossas conexões. Não é um médico, por exemplo, quando você está num processo de depressão, um processo de uma doença psicossomática, não é o médico que vai te curar, não são os medicamentos que irão lhe trazer a cura, nada. E quando você é uma pessoa cheia de medos, não adianta você só tomar um medicamento se você não buscar uma mudança no seu interior. Uma mudança interior.
Eu acho que o grande antídoto contra o medo, o grande antídoto é você fazer a mudança interior, realizar todos os dias, praticar todos os dias um exercício de mudanças interiores. Aí sim você começa a livrar dos seus medos, você começa a perceber, você fala, olha, eu sou muito mais forte do que essa dificuldade, do que essa adversidade que estava sendo apresentada a mim. E porque todos nós somos mais fortes mesmo. Verdade. Isso é bíblico, não é? Deus jamais vai dar a alguém uma dificuldade, uma adversidade que ele não possa carregar. Eu acho que só o fato de sermos filhos de Deus, que é perfeito, Pois é. nós já temos um ponto positivo. Pois é. Então, esse é um grande ponto positivo. Então, e outro grande detalhe que eu percebo conversando com as pessoas, aliás, eu ministro palestras e aquele que tiver interesse, eu posso dar o meu e-mail? Pode. É Nilson César Pan, de Jovem Pan, Nilson César Pan, @hotmail.com. Me escreva que eu vou gratuitamente ministrar palestras a respeito desse tema. Mas eu queria dizer o seguinte, essas mudanças interiores, elas acontecem se você oportunizar que elas aconteçam. Então não adianta você ficar com aquela coisa de ó vida, ó céu, ó azar, eu não sou capaz, isso, olha que azarado que eu sou, sabe, tudo acontece contra mim. Nada, porque você está abrindo um canalzão de desesperança. Certo. Aí vem o medo, vem o bloqueio. Se você abre o canal da tristeza, vem o medo, vem o bloqueio. Todos os canais errados que nós abrimos, eles dão margem para que essas energias ruins que também nos circundam, elas possam entrar. É a mesma coisa que você escancarar a porta da tua casa. Então essa mudança ela tem que partir de você. Perceber que nós somos capazes de superar toda dificuldade, toda adversidade que a nós é apresentada. E quando você está vivendo um ápice do problema, quando você fala, ai meu Deus, esse meu problema não tem solução. Que medo disso, isso não tem solução. Eu não vou. É porque a solução está muito próxima. Quando você está no ápice do problema, a solução está próxima demais. Quando nós vivemos o problema, às vezes ele é desse tamanhozinho, mas nós estamos dentro do problema, nós enxergamos esse problema gigante, enorme, com uma dimensão imensa. Então procure buscar auxílio nesse instante daquele que está do lado de fora, que ele vai conseguir mostrar a você que o problema é pequenininho. Então, então é aquela pessoa que vai me ajudar, aquele que vai me curar, que vai tirar-me dos medos. O meu livro, se eu ler o livro, eu vou ficar uma pessoa sem medos? Não, só lendo não. Se você praticar aquilo que é orientado pelo espírito de Carlos Augusto, tenho certeza que seus medos serão minimizados. Porque acho que é um mito até as pessoas, quando elas veem o livro, ou elas veem alguém fazendo uma palestra, ou, enfim, fazendo alguma coisa, tendo uma atividade. Sarei. E elas acham que aquele que está fazendo aquilo não tem problema nenhum. Meu Deus. Não é bem assim. O palestrante, gente, o palestrante é o primeiro a se tratar. Onde é que está o ouvido do palestrante? É o primeiro a ouvir, está muito mais perto da minha boca do que aquele que está recebendo a palestra. Então o palestrante é o primeiro que está se tratando, sabe? Isso é um tratamento. Quando eu falo aqui que as minhas palestras, eu gosto muito de dar palestras mesmo, porque para mim é um tratamento, é até uma coisa egoísta, sabe? É verdade, porque é uma maneira de me tratar, sabe? Essas palestras que você interage, que você oportuniza pessoas a conversar, a dialogar com você está se tratando. Então o palestrante é o primeiro que está se tratando, não tenha dúvida. Porque a gente está falando daquilo que a gente tem dificuldade. Eu costumo dizer, quando eu vou ao centro espírita, que me cabe um tema para eu discorrer ou para estudar, eu falo assim, geralmente é o tema que eu tenho mais dificuldade de lidar na vida. Por quê? Porque eu preciso eu mesma estudar, ouvir, para poder ensinar, né? Eu acho que uma coisa que a gente também vê, as pessoas terem medo de se disporem a fazer, como você está fazendo, a palestra, como você está escrevendo o livro, né? Porque elas dizem assim, não estou ainda preparada. Esse é o... É a grande desculpa, que o livro fala isso, das desculpas que a gente dá
para não fazer as coisas, né? Sempre Então, tem uma desculpa. isso é uma bobagem muito grande, sabe? Principalmente isso que... Esse livro, por exemplo, é um livro que é que nem dizia o Chico, né? Eu não sou autor. O pessoal vem aqui e dita, eu escrevo o que está sendo ditado, né? O Chico sempre falou isso. Sabe, o autor é Emmanuel, que me passa tanta coisa, tantos espíritos vêm e ditam, eu estou escrevendo. Eu sou um instrumento usado. Então, como é que você pode falar, eu estou preparado ou não para ser um instrumento? Eu acho que quem sabe não somos nós, nesse território aqui de tão pouco esclarecimento. Senão seria um contrassenso, né? Porque nós espíritas, né? Nós dizemos que vivemos dentro de um território, a Terra, de provas, de expiações e de esclarecimento. Sim. Sabe? Então, como é que você pode avaliar, né? Dentro de um território de provas, expiações? Não, eu não estou preparado. Então, quer dizer, eu já sou dono da verdade. Nada. Isso é uma coisa absolutamente natural, como foi o meu livro. Eu comecei a escrever, eu sentia vontade imensa de escrever. Comecei a escrever e a coisa saiu e não parou. E eu sei que vem muito mais por aí, porque essa vontade é algo permanente, é algo constante, sabe? Não tem medo de nada, não. Isso. Nós somos muito capazes, porque todos os problemas que nós vivemos, todos eles, existe um ponto de equilíbrio e uma solução. Não existe problema que não tenha um ponto de equilíbrio e uma solução. Isso é uma coisa, para mim é claro. Não existe problema. Aí vem aquela sempre pergunta. Nós vamos falar isso já já, Nilson. Você quer ser um divulgador da doutrina dos espíritos? Ajude a TV Mundo Maior a crescer. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos voltando com o Repensar. Hoje nós estamos aqui com Nilson César Pittini Favara. Nós estamos falando sobre o livro Viva Sem Medos. Nilson, a gente falou lá no começo que o livro está muito bem dividido, formatado, muito interessante. Mesmo. Né? Aí, então, eu vou falar um pouquinho desses itens que vocês trabalhou aí, muito bem trabalhado, você e o Carlos Augusto, né? Que você carinhosamente... Meus filhos. Carlinhos? Meus filhos. Meus filhos reclamaram muito. Pai, você está com mais tempo para o Carlinhos do que para mim. Então virou Carlinhos. Carlinhos. Então, dois itens assim básicos me chamaram a atenção, né? Um é o item de escolhas e o outro de postura. No escolhas, o subtítulo ou o subcapítulo o de filtrar as influências. Eu acho isso fabuloso. Eu acho que tem gente que nem sabe o que quer dizer isso. O que é filtrar as influências para você viver bem? Sabe aquilo que a avó da gente dizia? Olha, filho, tem que aprender a separar o joio do trigo. É isso aí. É separar o joio do trigo. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender a ouvir todos e tudo. Certo. Sabe? Não, eu vou ouvir só aquele porque aquele é o meu canal. Eu vou ouvir só este aqui porque eu confio mais. Não, aprenda a ouvir tudo. Mas aprenda a filtrar também. De teses negativas, você tira muito proveito também. Sim, né? Não tenha dúvida. Porque é aquela tal história, você só cresce na vida, eu penso assim, cresce, que eu estou dizendo em nível, o que eu acho que é importante crescer, que é o nível espiritual de verdade, claro. Não venha achar aqui que não é importante a matéria. Claro que é importante a matéria. Mas o milionário é aquele que tem essa preocupação com esse crescimento espiritual. Você só cresce na vida se você aprender a respeitar todos aqueles que lhe trazem algo. Então aprenda a respeitar. E na dificuldade, na adversidade, que existe o verdadeiro crescimento. E às vezes numa tese completamente antagônica à sua... Nossa, se você filtrar essa tese antagônica e tirar um proveito dela, você vai estar filtrando bem também. Então, filtrar sempre vai crescer. Crescer, eu aprendi no direito o seguinte, é ouvir todos os lados, e você faz a sua tese, faz a sua opinião.
Mas sem nenhum discrimen, sem nenhuma discriminação, você deixe de ouvir. É porque todo mundo tem um pouquinho de verdade, todo mundo tem um pouquinho a ensinar. Se existisse uma verdade plena, uma verdade absoluta, nós não precisaríamos debater nada. Você sabe que uma das preocupações que eu tive no livro é no final de cada capítulo escrito, deixar tópicos ali para o pessoal discutir e analisar. Porque você pode interpretar de uma forma o que Carlos Augusto quis dizer, eu posso interpretar de outro, outro de outro, outro de outro. Só que num consenso, cada um interpretando de uma maneira, você chega a uma conclusão muito melhor do que se fosse só uma interpretação individual. Isso é uma preocupação minha. Eu fiz a faculdade de Direito, sabe, depois de velho, eu tive vontade de fazer, porque o Direito me ensinou, e eu aprendi muito com o Direito isso. Você tem que ouvir todas as partes, todos os lados, porque não existe verdade plena, não existe verdade absoluta, a não ser a verdade de Deus. Sabe? Sim. Não é, você pode ter, olha, e vai ter gente aqui que pode até me contestar, e eu gosto disso. Você pode ter o espírito mais evoluído que você imagina. Está numa camada de grande evolução, mas ele não é dono da verdade plena e da verdade absoluta. Porque a verdade plena e a verdade absoluta está com Deus. Então, por mais evolução que esse espírito tenha encontrado já, ele não é o dono da verdade plena e da verdade absoluta. Aliás, achei muito interessante no filme do Chico Xavier, o Chico falando para o Emmanuel, no instante que ele foi pôr a peruca. Você viu o filme? Não, ainda não vi, mas já sei dessa história. Então, ele foi pôr a peruca e ele falou, Emmanuel, pelo amor de Deus, nessa coisa prática minha, você não venha querer botar o bedelho. Porque o Emmanuel falou, agora você está pondo peruquinha também, né? Ele falou, nessa coisa prática, você não vem colocar o bedelho. Achei maravilhoso aquilo. Isso. Porque essa é a minha tese também. Eu acho o seguinte, eu acho que não existe, por mais evolução que o espírito possa ter, não existe uma verdade plena, absoluta, a não ser aquela verdade de Deus. Então é muito bom que nós discutamos. Ninguém queira ser dono da verdade, ainda mais aqui na Terra, meu Deus do céu. Um território que a nossa visão é ínfima, estreita, periférica. Por isso que o filtrar é importantíssimo. Importante filtrar e aprender a ouvir aquilo que nos é mandado, sabe? Então, ouça todos os lados, ouça todas as partes, filtre e vá com o seu livre-arbítrio atrás da sua conclusão, sabe? Realize aquilo que o seu coração e o seu livre-arbítrio lhe mandam que realize. Então é isso aí. Isso. Nós estamos chegando ao final, mas eu queria que você desse uma pinceladinha assim, rapidinha, no item da postura. O que é ter postura? A pessoa vai ter que ficar ereto, forte, né? Postura é o posicionamento que você tem perante aquilo que lhe é apresentado. Se você for um fraco, sabe? Se aquilo que lhe é apresentado lhe enfraquece, lhe deixa para baixo, lhe deixa para trás, se sentindo o último dos últimos, como é que você vai resolver o seu problema? Então a postura é a postura sempre de encarar a adversidade, a dificuldade, como um grande aprendizado. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas assim, nem sendo humilde demais ou humilhado, né? Não, ou enfraquecido, exatamente. Ou arrogante, né? Não, mas não precisa ser arrogante em nenhum instante, nada disso. Mas também não pode achar que aquele problema veio para arrebentar com a minha vida, com o meu futuro, com o meu destino. Eu perdi esse emprego, então minha vida acabou. Que isso? Que postura é essa? Isso é uma postura de derrotado. Que postura é essa? Você perdeu esse emprego porque se você entrar numa nova conexão de esperança, uma porta melhor será aberta. Você tem essa dificuldade porque essa dificuldade aconteceu na tua vida, porque você vai aprender com ela, porque na frente você não cometa os mesmos erros que cometeu, que adviram essa dificuldade. Então eu vejo a postura assim, sempre uma postura de otimismo. Acreditar que aquilo que nos é apresentado não é uma barreira intransponível. Pelo contrário, nós somos capazes de superar todas as barreiras. Bom, nós só temos muito a agradecer. Muito bom. Eu estou muito feliz, muito obrigado. Me convidem para as palestras, gente. O meu e-mail é nilsoncesarpan@hotmail.com.
Acho que é muito importante interagirmos, conversarmos, dialogarmos, não só sobre o sistema Viva Sem Medos, mas sobre o que é a doutrina espírita. Deixar a doutrina espírita cada vez mais próxima das pessoas, sabe? A doutrina, ela tem que, na minha opinião, ela tem que se informalizar cada vez mais, se tornar uma coisa informal, para que as pessoas não fiquem fazendo conotações diferentes do que é esse lindo estudo neurocientífico, científico, espiritual, que é a doutrina espírita. Muito bom. Obrigado. Nós agradecemos a sua atenção e contamos com você no próximo programa. Até lá.